Ana Fábia Meira. Além de ser formada e exercer a profissão de assistente social, trabalha ativamente no Reino de Deus, auxiliando com amor e excelência o seu esposo na Igreja Verbo da Vida Distrito. E dirige o Centro de Treinamento Bíblico Rema no mesmo local. Para Ana, honra significa a disposição de fazer por alguém tudo aquilo que for possível, simplesmente por reconhecer que aquela pessoa é digna. Agora, seja edificado e amado com a ministração de Ana Fábia Meira. Esqueci da máscara, gente. Boa noite, graça e paz, amém? Vocês estão bem? Você que está em casa, para nós é uma honra poder estar aqui nessa noite para aprender do Senhor. Assim como vocês vão aprender, eu também estou aprendendo, amém? Então, estou feliz e me sentindo verdadeiramente honrada, não é? Com o convite de participar dessa série Honra, amém? Amém? Meu Deus do céu, glória a Deus por isso. Eu queria que você fechasse seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. E eu sei, amados, que teremos um tempo favorável, porque Deus, Ele é assim. Ele nos surpreende, Ele nos acrescenta, Ele é o Deus de abundância, Ele é o Deus do mais. E eu sei, porque sei que eu e você vamos sair nessa noite com mais acréscimos da parte do Senhor, porque é dEle, faz parte do caráter dEle. Amém? Então, Pai, nós queremos Te agradecer em nome de Jesus por essa noite, por esse tema, pela intenção do Seu coração de nos acrescentar, de aumentar em nós, Senhor, o entendimento sobre esse tema, Pai. E nós queremos não só entender, mas nós queremos muito mais do que isso, Senhor, andar de acordo com aquilo que está no Seu coração no que diz respeito à honra. Nós Te honramos e Te louvamos nessa noite. Nós reconhecemos Você em tudo. E nós somos gratos pelo privilégio de fazer parte da Sua família. É uma honra para nós. Muito obrigado, Te louvamos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Deixa só eu me organizar aqui. Antes de qualquer coisa, eu já quero deixar a indicação de um livro. Esse livro é fundamental. Se você quer crescer, se você quer ter coisas da parte do Senhor que você nunca antes imaginou, você precisa ler esse livro. Esse livro agora faz parte da minha coleção como Amor, o Caminho para a Vitória. Até porque eles têm muita coisa em comum. Na verdade, nós vamos aprender que honrar é amar genuinamente. Eita coisa boa! Então, Deus tem muita coisa boa para acrescentar para nós. Amém? Você concorda com isso? Você crê assim? Então, vamos lá. Eu estava pensando sobre... Muitas coisas aconteceram comigo, né, essa semana. Enquanto eu estava pensando sobre esse tema honra, Deus falou comigo e tratou comigo de várias formas, de várias maneiras. Eu fui alcançada e ministrada pelo Senhor. E eu louvo a Deus por essa oportunidade, porque vocês me deram a oportunidade de novo de pensar sobre isso, de ler sobre isso, de estudar sobre isso e de ver coisas novas, né? Eu louvo a Deus por isso. E eu tenho um meu conceito sobre honra, que inclusive saiu no videozinho assim, né? Para mim, honra é a disposição que nós temos no nosso coração de fazer por alguém tudo aquilo que for possível, simplesmente por reconhecer que aquela pessoa é digna. Então, vai além de uma teoria, vai além de um conceito, vai além do que eu acho. Vai entrar na ideia do que eu devo. Então, não é o que eu acho, é o que eu devo. Eu sou do tempo... Eita... Ao vivo é assim, gente. Eu sou do tempo, né? E eu não sou tão antiga assim, em que nós éramos ensinados a honrar os mais velhos, a honrar pai e mãe. E eu sei que você também é ensinado sobre isso.
Mas, amados, deixa eu te dizer uma coisa. Quem me conhece sabe que eu vou puxar as orelhas, não é? Não é o que eu gosto de fazer, amados. Eu peço sempre a Deus para não me usar dessa forma, mas Ele me usa dessa forma. E eu espero que tenha a graça para você receber e continuar me amando e no decorrer da sua vida ter mudanças de atitudes por causa disso. Amém? Porque eu amo você. Porque eu estou simplesmente fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, né? Como me chamou de mama, vamos lá. A mama, ela vai falar algumas coisas que talvez não seja exatamente o que você gostaria de ouvir, mas será com certeza aquilo que você e eu, não é só você e eu precisamos ouvir. Porque parece que honra entrou no desuso, entrou na categoria do cafona. Não se fala muito sobre isso. E como eu estava dizendo, eu sou de um tempo em que eu era ensinada a honrar os mais velhos. E eu fico indignada quando, por exemplo, eu entro num ônibus e eu vejo um ônibus cheio de pessoas e aí entra uma pessoa idosa e aquele marmanjão está lá sentado, baixa a cabeça ou finge que está dormindo para não dar um lugar. Isso é desonra. Assim como existe honra, existe a desonra. Desonra é não considerar. Desonra é não fazer tudo que é possível fazer por alguém simplesmente porque eu acho que eu sei que ele merece, porque ele é digno. Amados, e eu vou voltar atrás, não é sempre porque a pessoa merece, é porque simplesmente deve ser. Não é porque eu acho, é porque deve ser. Amém. Então eu fico indignada quando eu chego e olhe que eu entendo que quando é para fazer as coisas certas, a gente não precisa simplesmente se calar, porque afinal de contas somos tão obedientes e tão educados. Nós podemos ser educados sim e falar as coisas certas em amor. A coisa errada é quando a gente fala as coisas certas da forma errada. Não é assim? Aí a gente entrou em problema. Mas quando a gente fala a coisa certa em amor, amados, tem galardão nisso. Sabe que honra tem galardão? Aquele que anda em honra diante do Senhor, existem recompensas. E, de fato, o nome desse livro é A Recompensa da Honra. Então, eu quero te dizer que se não for por nada, mas pelo Senhor, já é motivo suficiente para você andar honrando. Honrando quem? Honrando Deus, honrando as pessoas, honrando os seus líderes, honrando os seus irmãos, honrando aqueles que estão debaixo da sua liderança. Porque quando a gente pensa em honra, e essa coisa tem ficado muito, em desuso, o diabo ele tem trabalhado para tirar de nós esse conceito e essa ideia maravilhosa do céu que diz respeito à honra, a honrar. O diabo tem tentado tirar essas coisas de nós, como se não fosse tão importante. Como aquele que está dentro do ônibus e que fecha os olhos, fazendo de conta que está dormindo. Amém, queridos? Aleluia. Então, já começou bom, né? Então, é o seguinte. No grego, a palavra honra significa fixar valor, estimar, reverenciar e respeitar. E a pergunta que a gente se faz hoje, eu faço para mim, você vai fazer aí para você, é: como eu estou andando? Eu estou andando em honra, eu estou honrando as pessoas com quem eu convivo, eu estou honrando em primeiro lugar a Deus, eu estou honrando os meus líderes, eu estou honrando aqueles que me cercam, eu estou honrando os meus irmãos, eu estou honrando pai e mãe. Eita, se já estava silencioso, agora então, meu Deus. Honrar pai e mãe não é concordar com todas as ideias que eles têm. Porque eu já sei, já entendi, não é? Que as minhas ideias, as ideias do meu marido, não são as melhores ideias para os meus filhos.
Mas isso não quer dizer que não tenha que existir honra. Honra é respeito. Então, amados, precisamos respeitar a ideia do outro. Quando é que não devemos entrar na categoria dessa honra? Quando aquilo que nos é sugerido bate de frente com a palavra de Deus. Se é requerido de nós que a gente faça ou haja de uma forma contrária àquilo que Deus nos instrui para fazer, pronto, a gente não precisa andar nessa categoria. E está totalmente vinculado e associado com a questão de obediência e submissão. Quando eu honro porque eu compreendo que não é o meu achômetro, é o que eu devo fazer. Mas a honra tem um gatilho muito importante. Ela precisa estar vinculada com o nosso coração, porque a honra, ela primeiro precisa ser gerada no nosso coração. Eu posso honrar, ou me submeter, ou obedecer a alguém, sem, contudo, estar honrando. Eu posso obedecer uma instrução, não concordar com ela, e não estar associado de coração com aquela ideia. E obedecer. Mas, amados, quando a gente compreende que é necessário um vínculo no coração, a gente vai fazer diferente. E eu quero que você pegue cada coisa que a gente está falando, cada ponto que a gente está ministrando, e comece a pensar na sua própria vida. Nos pontos, não é, como eu estou pensando nos meus pontos. Naquilo que eu preciso melhorar. E esse tempo foi um tempo de reflexão. Eu tenho pensado muitas coisas, não é, pensando sobre honra. Do que eu poderia melhorar como pessoa. Do que eu poderia melhorar nos meus relacionamentos. Do que eu poderia melhorar no meu gatilho certo. De estar conectado de coração e não apenas fazendo somente o que me é sugerido que faça. Às vezes, nos é solicitado algo para fazer e nós, de antemão, já rejeitamos simplesmente porque é aquela pessoa que está nos pedindo. Isso é uma forma de bloquear que o nosso coração fique conectado de verdade com aquilo que está sendo sugerido. Porque aquilo que está sendo sugerido a mim, se não está contrário à palavra de Deus, eu preciso fazer. Mas, amados, fazer em amor é totalmente diferente. Existe uma recompensa. Existe um galardão. Eu estou vendo muito sono, mas eu sei que você está de olho fechado, pensando nas verdades da palavra. Amém? E deixa eu te dizer, começou essa semana eu tendo um sonho muito estranho. E neste sonho, eu sonhei que eu estava num lugar, que eu não lembro onde era, e que alguém, deixa eu abrir um parênteses. Nem sempre um sonho vai ser Deus falando com você. Às vezes, nós estamos vivendo algumas situações exteriores, e aquelas coisas que nós estamos vivendo ficam no nosso subconsciente, nós vamos dormir, estamos pensando sobre aquilo, e de repente a gente sonha algo que pensou que aquilo que eu estava vivendo não tinha nada a ver, eu nem estava pensando com tanto ardor, mas né? E eu vivi uma situação real, né, de um caso que aconteceu, de uma pessoa que precisou, teve um bebê, precisou voltar para o hospital e teve que deixar o seu bebê, era o seu primeiro bebê, depois de ter perdido um primeiro filho, conseguiu engravidar, passou a gravidez todinha, foi uma grande bênção, e aí teve o bebê e teve alta. Quando chegou em casa, com o seu bebê, com o seu marido, para uma vida nova, uma fase nova, com coisas novas, cheia de expectativas, não se sentiu bem. E teve que retornar para o hospital. Só que o bebê dela não foi. E aí, a irmã dela ficou cuidando do bebê e ela foi para ter todo o atendimento que ela precisava ter. E eu vivi isso. E à noite, eu sonhei
que estava nesse lugar e alguém chegava para mim e entregava um bebê para que eu tomasse conta por um determinado período de tempo. Tem tudo a ver, não tem? Com o que eu estava vivendo? Vocês estão entendendo? Mas, amados, quando eu acordei, eu disse: Senhor, você está querendo falar alguma coisa comigo? Mas eu não achei que era algo que Deus estava especificamente me mostrando. Mas esse sonho fez com que eu pensasse sobre muitas outras coisas. E quando o pai e a mãe daquele bebê voltava para pegar o bebê de mim, eu entregava o bebê e esse bebê, ele estava aparentemente, ou de acordo com aquilo que eu achava, perfeito. Eu entregava para a mãe. Mas aí eu fiquei pensando que, assim como no sonho, aquela mãe, né, que estava vivendo aquela situação, devia ter tido aquele mesmo sentimento, de pegar o seu bebê, e depois que chegou em casa, porque já chegou em casa, graças a Deus, chegou em casa, pegou o seu bebê, e eu acho que, se fosse eu, faria isso. Eu pegaria o bebê, eu olharia, eu ia tirar a fralda, eu ia olhar atrás da orelha, eu ia olhar em todo lugar, para ver se estava inteiro. Não porque aquela pessoa não fosse digna de fazer ou de cuidar daquele bebê, mas simplesmente porque sou mãe. E eu ia olhar meu bebê todinho. E aquela mãe do sonho, ela fez isso. E para minha surpresa, ela me entrega o bebê e diz assim: mas você não viu isso? As costas do bebê estavam com alguma coisa que não era para estar. Uma sujeira, como se eu não tivesse dado o banho certo naquele bebê e ficou por debaixo do tapete. Algo camuflado, algo que não estava bem resolvido. Eu não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar, mas você vai entender. Amados, eu comecei a pensar algumas coisas sobre mim. Eu digo: Senhor, eu preciso mudar alguma coisa, eu preciso melhorar alguma coisa. Claro que sim, amados. Eu e você sempre vamos ter algo para melhorar. Nós não estamos perfeitos. Estamos nessa terra, nós não estamos perfeitos. Com certeza, em algum momento, em alguma situação, tem coisas na minha vida que eu preciso melhorar. Nos meus relacionamentos, nas minhas atitudes, com quem me lidera, com quem eu lidero. Eu preciso melhorar. E eu fui reavaliar isso em mim. E, amados, eu cheguei à conclusão de que eu precisava honrar mais. Eu precisava honrar mais quem me lidera. Eu precisava honrar mais os meus líderes, o meu esposo, os meus filhos, os meus liderados. Eu preciso. E o que eu quero que você saia daqui hoje é pensando sobre aquilo que a gente pode melhorar. Deixa eu te dizer uma coisa: teu líder vai errar com você. Não é porque ele quer, é porque ele é humano. Em algum momento ele vai errar com você. Teus pais, eles vão errar com você. Não é porque eles querem errar com você de propósito. É porque eles são humanos, eles estão nessa terra. Eles não estão perfeitos, eles estão amadurecendo. E em algum momento eles vão errar com você. Mas isso não nos dá o direito de não honrar. Mesmo quando alguém pisa feio na bola com você, mesmo quando alguém não faz aquilo que você acha que deveria fazer, mesmo quando o teu líder, ele sugere de você algo que você acha que não tem nada a ver, amados, ainda assim, eu e você precisamos honrar. Porque honrar é amar genuinamente. E se eu fico fora dessa realidade, eu estou fora daquilo que Jesus espera de mim. Deus, Ele é amor. Ele é o próprio amor. O Espírito Santo está dentro de mim, está dentro de você. E Ele, como está dentro de mim, dentro de você, Ele espera, Ele tem uma expectativa de que a gente melhore, de que a gente ande de acordo com aquilo que a palavra de Deus requer de nós. Isso é honra ao Senhor. Quando eu honro o meu companheiro, quando eu honro alguém, não é? Existem alguns níveis de honra. Primeiro lugar a Deus, depois os nossos líderes, nossos pais,
nossos pastores. E fica até estranho a gente que está na liderança dizer assim, olha, você precisa honrar. Mas eu não estou dizendo isso para você, a partir de agora, ter uma atitude diferente comigo, porque simplesmente eu estou dizendo, não, eu estou dizendo porque a palavra diz, e se a palavra diz, é o que deve ser feito. Assim como você precisa fazer, eu também preciso, porque eu estou aqui nessa terra. E, amados, existe recompensa na honra. Existe galardão na honra. Existem presentes quando honramos. E nós vamos passear um pouquinho e você vai ver. Aleluia! Então eu tenho que honrar não porque eu acho, mas porque eu devo. Eu devo honrar não porque a outra pessoa merece. Não depende daquilo que a pessoa faz por mim. Depende daquilo que eu devo fazer. Amém? E se aquela pessoa pisa feio com você na bola, e no lugar de te honrar, porque devemos honrar uns aos outros, ela te desonra, ainda assim há um galardão se você honrar. Porque a Bíblia diz que no lugar da vergonha, a honra ela é dupla. Nós não perdemos nada quando andamos em honra. Ao contrário, nós só vamos avançar. Nós só vamos ganhar. Nós só vamos crescer. E, amados, mesmo quando estamos magoados, mesmo quando estamos feridos, mesmo quando estamos decepcionados, se eu decidir andar na honra, então pronto, eu vou receber a justa medida, a boa colheita e um bom galardão. Porém, se eu decidir porque eu agora acho que eu fui injustiçada, lembra? Não é pelo que nós achamos, é pelo que nós devemos. Então, se você acha que foi muito injustiçada, que foi muito decepcionada ou decepcionado, e por conta disso você se acha no direito de não fazer a sua parte, porque afinal de contas você foi lesada ou lesado, eu quero te dizer que você vai deixar de ter o galardão que você poderia ter se você continuasse firme na honra merecida a Deus. Quando eu honro alguém, eu estou honrando ao Senhor. Amém. A honra é a chave para recebermos de Deus completo galardão. E esse livro, ele começa trazendo um versículo que eu achei bem interessante. Ele está aqui, espera aí. Aleluia. 2 João 8, abre comigo. 2 João 8, porque só tem um capítulo, tá certo? Segunda epístola de João 8. E ele começa dizendo assim: acautelai-vos. Acautelai-vos significa tenha cuidado, preste atenção, ei, se ligue, acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. E eu achei muito interessante. Ei, às vezes a gente acha que a gente está no caminho certo, fazendo a coisa certa, que a gente é o bambambam da história. Mas a gente precisa ter o cuidado de andar conforme a palavra. Porque se num momento de vacilo, de falta de honra, de desonra, de algum momento, de alguma forma, eu posso perder todo o esforço que eu tive até aqui. E isso é grave. Imagine, por exemplo, e ele dá esse exemplo, um agricultor. Um agricultor, ele tem grandes expectativas. Um agricultor, ele tem expectativas de ter uma boa colheita, por todos os motivos. Então, ele tem muito trabalho. Um agricultor, ele vai arar a terra, preparar a terra. E não é um serviço simples.
Não é uma coisa rápida. Ele vai limpar toda a terra, preparar toda a terra. Para quê? Para começar a colocar as sementes, para cultivar. Depois que ele faz isso, ele vai manter algumas coisas para que a colheita seja certa. Então, ele vai ficar prestando atenção naquilo que ele plantou, se vai ter ervas daninhas, se tiver, vai tirar. Ele vai colocar fertilizante se for necessário, dependendo do solo. Ele vai aguar. Ele vai fazer tudo para que futuramente ele tenha a colheita. Se não é em vão. Então imagine um agricultor ter todo esse trabalho e que demanda tempo e dinheiro. Ele faz todo esse serviço de limpar a terra, de cultivar aquele lugar, de colocar as sementes, de manter aquele lugar, de ter o cuidado. Tem agricultor que coloca até espantalho no meio da sua plantação. Para quê? Para espantar os bichos. Tudo isso tem a ver com o grande trabalho dele para um fim. O fim de tudo é que ele tenha uma boa colheita. Ele vai aguardar a chuva. Se a chuva não vier, ele vai produzir de alguma forma água para que aquele lugar floresça e para que sua colheita seja certa. Mas, amados, imagine esse mesmo agricultor fazendo tudo isso, tendo todo esse trabalho. Se no fim de tudo, depois que ele cultivou, depois que ele arou, depois que ele cultivou, depois que ele plantou, depois que ele regou, colocou semente, fez tudo o que era necessário, ele de repente para e diz assim: sabe de uma coisa? Desiste de tudo. Qual é o galardão que ele tem nisso? Ele perdeu tempo, dinheiro, esforço e outras coisas mais. Sabe? Quando nós deixamos de honrar, nós estamos igual a esse agricultor que fez tudo o que era necessário fazer, mas não foi até o fim, desistiu e não viu a sua colheita. A colheita é o nosso galardão. Então a gente precisa andar em todos os passos, fazer todos os processos para chegar naquele ponto de receber a grande colheita, o grande galardão. Se no meio desse processo, se no meio do caminho, de alguma forma eu desonrei, eu deixei de honrar, eu fico sem o meu galardão. Ele não é completo. Isso é grave. Vocês entendem isso? Então, nós precisamos nos esforçar para que a nossa vida trace o caminho correto a ponto da gente ter a satisfação completa, o galardão completo, a recompensa completa, o presente completo. O desejo do coração de Deus é ver os seus filhos se alegrarem nessa caminhada, se alegrarem nesse processo, andarem de acordo com a sua palavra, para que ele receba completo galardão. Se no meio do caminho, se durante o processo, eu não entender a honra como um princípio, eu vou deixar de ter o galardão do Pai. E deixar de ter o galardão de Deus é algo muito grave. Por isso que muitos se desviam no caminho. Por isso que às vezes nós vemos dentro das nossas igrejas aquele menino, aquela menina afogueada, crente, cheio do fogo, cheio do poder, cheio da unção, mas em algum momento, de repente, você procura, cadê fulano? Fulano sumiu e eu soube que está na bagaceira. Em algum momento, fulano não guardou o coração, ficou chateado com a liderança, ficou chateado com alguém, aí deixou entrar no seu coração raiz de amargura, aí isso vai ser um outro processo, e aí, não caminhou todo o percurso. E Deus se alegra com você. Vocês estão muito parados, mas deixa eu te dizer uma coisa.
eu quero te dizer que vocês vão colher grandes galardões. Não se preocupe com nada. Não se preocupe com quem não está. Não se preocupe se você acha que de alguma forma poderia ter muito mais do que tem. Ei, faça a parte de vocês. Honre ao Senhor. Honre ao Senhor. E aí vocês vão colher o grande galardão. E não vai demorar. Amém? Fica tranquilo. Fiquem tranquilos. E eu quero também ressaltar a vida de uma outra pessoa que está aqui, que tem como princípio da sua vida honra. E é Sandra Elizabeth. Eu quero honrar a sua vida nessa noite, Sandra. Porque você é uma pessoa que você entendeu o que é honra. Talvez ninguém aqui conheça Sandra. Ou poucos conheçam Sandra. Mas Sandra tem no íntimo dela essa coisa que borbulha de honrar. Não precisa fazer propaganda. Ela não precisa de holofotes em cima dela dizendo eu estou fazendo. Mas ela honra. E eu sei porque sei que ela tem muitos galardões da parte do Senhor. A gente faz, não é esperando, não é só pensando assim, eu vou fazer porque afinal de contas tem galardão. Não, a gente faz porque, não é porque a gente acha que vai receber, é porque a gente deve. E é inevitável e é impossível não recebermos as bênçãos do Senhor como galardão. Simplesmente porque a gente se posicionou entendendo. Honrar é amar genuinamente. Se eu não estou amando genuinamente meu irmão, se eu não estou honrando meu irmão, se eu não estou honrando meu pai, se eu não estou honrando minha mãe, se eu não estou honrando meus líderes, se eu não estou honrando meu patrão, aqui eu sei que alguns já trabalham. Quem trabalha aqui? Você tem patrão. E a Bíblia nos diz que você precisa honrar esse patrão, ser submisso a ele, mas também diz que não é só aquele que é bonzinho e faz tudo bacana para você, não. E eu queria abrir com você em 1 Pedro. A gente está misturando as conversas, mas a gente vai chegar num bom lugar. Aleluia! Agora dê um aleluia aí. Glória! Então, 1 Pedro, capítulo 2. E eu sugiro a você que leia esse capítulo inteirinho, 2 e 3, porque ele vai falar muito sobre honra. Amém? Capítulo 2, versículo 13, diz assim: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Ei, sujeitai-vos, quem se sujeita sou eu e você. A toda instituição humana por causa do Senhor. Quer seja ao rei como soberano, quer seja às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. E aí alguns perguntam assim, mas tá lá, né, autoridade, mas não vale nada. E eu e você não temos o direito de julgar isso aí. Você não é juiz e eu não sou juiz. Nossa obrigação, nosso dever, e isso se chama honra, é orar pelas autoridades. Se essa autoridade vai fazer o certo ou o errado, não compete a nós. O julgamento não é nosso. O que é que nós precisamos fazer? Orar por eles. E, amados, de tudo aquilo que ele fizer, ele vai prestar conta um dia. Mas, se você usar a sua boca, para ao invés de abençoar ou orar por aquela autoridade, você maldizer, aí você está do lado contrário. Falta de honra ou desonra. E diz mais. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos,
como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos, diga comigo, com honra. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Nós não temos rei, nós temos presidente, mas aqui significa a mesma coisa. Tratai todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Meu Deus do céu, aí alguns nesse momento dizem assim, você não conhece o meu patrão. Eu não conheço, mas Deus conhece. E a minha posição e a sua posição a um patrão mau não é jogar pedras, não é falar mal, é orar por ele. É se submeter àquilo que está de acordo com a palavra. Amém? Porque isso é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo da sua consciência para com Deus. Menina, isso é muito grave, não é? Sério? Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado, por isso o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Eita, Jesus. Porquanto, para isto mesmo, fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Ei, Jesus é o nosso maior exemplo. E diz mais, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. E nós temos essa tendência. Quando somos ultrajados, amado, em nome, não é? Da justiça, nós queremos fazer da mesma forma. Cuidado com o que sai da sua boca com relação ao seu pai e sua mãe. Ele é autoridade sobre você. Ele pode nem ter as mesmas ideias legais que você tem. Mas a forma que você fala isso, a forma que você trata, isso pode dizer se você está honrando ou desonrando. Não é concordar, é respeitar. Amém? Eu sabia que não ia ter muitas glórias a Deus, mas tudo bem. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Ei! É tempo de se entregar àquele que julga retamente. Existe um justo juiz e só a ele compete, só a ele cabe o direito de julgar. E ele é justo juiz. Ele julga todas as coisas retamente. Então pare de se revoltar porque aquela pessoinha pisou na bola com você. Pare com isso. Entregue àquele que julga todas as coisas retamente e seja livre. Seja feliz. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes sarados. Porque estáveis desgarráveis como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. E ele começa a falar agora do contexto de família. Ele começou a falar sobre rei, ele começou a falar sobre autoridades, ele começou a falar sobre os patrões, ele começou a dizer tudo isso e dizer assim, mas o seu exemplo e o meu exemplo é Cristo. Jesus é o nosso exemplo de submissão e de honra. Jesus, ele não pagava na mesma moeda. Isso é coisa do passado, amado.
Eu não posso definir que as pessoas, o tratar das pessoas, a forma das pessoas me tratar, defina quem eu sou em Deus. Amém. Aleluia. Parece a história da carochinha, mas isso é evangelho. E aí ele começa a dizer, na mesma categoria de submissão e honra, começa a dar definições de como as mulheres devem se comportar, de como os homens devem se comportar, de como os filhos devem se comportar. Aí começa a dizer, mulheres sejam submissas. Aí esse nome submissão para a mulher parece uma coisa que, meu Deus do céu, eu sou feminista, eu não concordo, não gosto de homem. Ei, calma. Honra está nesse pacote. Qual é o problema de você ser casado ou você ser casada e um honrar o outro? O homem honrar a mulher e a mulher honrar o homem. Qual é o problema nisso? Não merece. Ó, Deus me livre. Então, amados, não vamos sair do lugar. Porque é necessário que a gente faça pelo Senhor aquilo que a gente nem está com vontade de fazer. Mas a gente vai fazer em submissão e em amor, compreendendo. Honrar é amar genuinamente. Não é ser besta. Não é ser babaca. Babaca não é palavrão. Não é ser babaca. É amar o Senhor. Amém? Nunca mais me chamam. Tudo bem. Aleluia. Então, mulheres, sejam submissas. Porque quando a gente anda no princípio estabelecido pela palavra, nós vamos ter galardões. E ele garante aqui que a mulher que ela se submete não é a coisa errada. É se submeter às coisas que são certas. Porque, de fato, o homem foi levantado como liderança dentro da casa. Então, existe um líder. E o líder precisa de liderados. É muito difícil ser um líder se os liderados não acompanham. É muito difícil ser liderado quando o líder não traça o caminho. Tem tudo a ver. Quando nós estamos na posição correta, de acordo com a palavra, amando genuinamente, honrando como ao Senhor, existe o justo galardão para nós. E a Bíblia nos garante que aquele homem que ainda não conhece a palavra, por causa da sua posição, para Deus, entendendo o princípio da palavra, vai fazer com que a sua vida seja ministrada a Ele, sem você abrir sua boca. Isso é tremendo. Isso tem a ver com honra. E isso traz galardão. Mas a Bíblia também diz que o marido, igualmente o quê? Igualmente a todas essas situações que a gente acabou de falar. De se submeter, de estar honrando, de se submeter uns aos outros. Ele deve viver a vida comum do lar com discernimento. Deus nunca pensou em um homem, porque é homem, achar que ele é o rei da cocada preta e por causa disso, olha, minha filha, tem que ser do jeito que eu estou falando, afinal de contas, o dono da casa sou eu. Deus não projetou isso é coisa de homens, de pensamento mundano. Amém? A Bíblia diz que ele deve viver a vida com discernimento, tendo consideração para com a sua mulher. Consideração é honrar, é ouvir, é respeitar. Então, existe um problema aí errado na questão de conceitos. Não é isso? Como parte mais frágil, não é a fraca. É entendido cientificamente que a mulher ela é mais frágil fisicamente do que o homem. Então, que homem é esse? Que num lugar onde tem uma mulher, ela sai carregando um fardo não, como é? Um botijão de água de 20 litros e o homem fica olhando. Não é?
Isso é desonra. Homens que estão aqui, quando você estiver na sua casa, você ajudar nas coisas da casa não vai te deixar menos homem, não. Sabe, e outra coisa, quando você estiver num lugar que tiver uma mulher carregando uma coisa muito pesada, corra e vá fazer isso, amados. Isso é honra. E existe um galardão para você por causa disso. Entenda, ela é a parte frágil, ela não tem a força que você tem. Agora não, às vezes a gente chega no lugar, sai do carro com 30 malas, aí o homem fica lá. Está pesado, né? É, amados. Isso é falta de honra. Não precisa falar. Você faz. Simplesmente porque você honra. E também pode lavar uns pratinhos de vez em quando. Sem problema. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida. Ei, primeiro a honra é porque você considera que a mulher ela é a parte frágil, ou seja, não tem a força física que você tem. E segundo, você precisa entender, ela é co-herdeira junto com você. Você não é mais, você não é só o herdeiro. Você tem uma esposa do seu lado, uma mulher do seu lado que ela é co-herdeira, ou seja, está no mesmo patamar. E eu quero te dizer, existe uma coisa horrorosa que acontece quando você não considera nem honra as mulheres. As suas orações são impedidas. Misericórdia. Eu, sendo homem, eu ia pensar 2 vezes. Amém, queridos? Para que não se interrompam as suas orações. Você já parou para pensar que as suas orações, aquilo que você está no secreto com Deus, aquilo que você está falando para Deus, aquilo que você está esperando de Deus, você está levantando para Ele as suas razões, você está desejando uma resposta da parte de Deus, mas porque em algum momento, em alguma situação, dentro da sua casa, lá onde você trabalha, lá na sua escola, você deixou de honrar, as suas orações não chegam aos céus. Ou seja, você vai falar, e nada vai acontecer. Isto é muito grave. E tudo isto tem a ver com honra. Amém? Talvez você se anime um pouco mais. Aleluia! E ele continua dizendo, finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo foram chamados a fim de receber bênção por herança. Não tem o nome honra aqui, mas quer dizer tudo isso. Então, amados, quando nós não honramos, nós somos como aquele agricultor que trabalhou. E a gente entra naquela palavra, acautelai-vos, para que todo o esforço de vocês, no fim, não tenha sido vão. O seu galardão não tenha sido completo. Existe uma parte minha e sua. Existe algo que eu e você podemos fazer. E, glória a Deus, estamos lidando com jovens, né, Diele? Com jovens, né? E eu sei que vocês estão iniciando a vida de vocês agora, mas, amados, que bom que você está aqui. Que bom que você tem crescido ouvindo uma palavra que tem transformado sua vida. Que bom que você tem tido a chance e a oportunidade de fazer diferente. Que bom que você, onde você está, onde você vai, as pessoas podem olhar para você e dizer assim, eles são diferentes. Essa pessoa é diferente, esse menino é diferente. E sabe, isso é um galardão muito rico da parte do Senhor. Amar ao Senhor e fazer jus à sua palavra e fazer aquilo que agrada o coração do Pai, amando, honrando, amando genuinamente.
isso vai trazer grande galardão para você. E eu sei, porque sei, que Deus deseja que você desfrute de todo galardão que Ele tem para você. Então, honre mais, ame mais, estude mais, ore mais e viva melhor para o Senhor. Amém? Honrando uns aos outros. Eu não sei qual é o meu tempo. Ainda tem tempo? Tem? Pronto. Aí eu fiquei pensando sobre Abraão. Abraão é conhecido para nós como o pai da fé. Mas ele honrou Deus de uma forma muito linda. Todo mundo conhece a história, todo mundo sabe que Abraão desejou ardentemente o filho. Esse filho foi prometido e passaram-se anos até que essa promessa viesse à luz. Até que Sara, na sua idade, já sem menstruação, sem ter condições físicas de ter um filho, ela tem nos seus braços o filho Isaque. Então, você pode concordar comigo que esse filho foi um filho muito esperado, muito desejado, e quando ele se manifestou nas mãos, deve ter sido motivo de muita alegria. Mas um dia, Deus requer de Abraão que ele faça algo. Nem sempre vai ser requerido de nós que a gente faça algo que a gente queira. Em algumas situações, em alguns momentos, vai ser requerido de nós que façamos coisas das quais nós não queremos fazer. E eu tenho certeza, queridos, que se no natural, eu acho que aqui só eu tenho filho. E o pastor Rodrigo? Eu tenho certeza que o pastor Rodrigo concorda comigo. Ele só tem um filho também, por enquanto. Mas, se Deus chegasse para mim e dissesse assim, amo muito você, mas eu preciso que você faça algo por mim. Eu quero que você pegue o seu filho, o seu amado filho, que você desejou tanto e esperou tanto. Eu quero que você leve para ser sacrificado. Amados, hoje nós iríamos com certeza questionar, Senhor, pelo amor de Deus, é porque não dá mesmo. Eu sonhei demais com isso, esperei, planejei, enfim, tudo isso. E agora você me pede? Mas, amados, a Bíblia diz que Abraão, ele não questionou, ele simplesmente foi. E durante o processo, ele ia conversando com seu filho. E aí o filho perguntou, tem isso, tem aquilo, faltou um sacrifício, cadê? E ele disse, Deus proverá. Ele simplesmente honrou ao Senhor com a sua vida. Eu penso, que o sentimento dele é assim, rapaz, é a minha vida, eu estou dando o meu Isaque. Eu estou dando o meu presente, o meu filho. Mas é o Senhor que está pedindo. Então, se é Ele que está pedindo, eu vou honrar. A Bíblia diz que a expectativa de Abraão era que, mesmo que Isaque morresse, Deus ia fazer alguma coisa para que ele ressuscitasse. Era tamanha fé. Mas misturado com a fé existia a honra. Abraão honrou aquela solicitação. E ele levou o seu filho. Mas aí a gente conhece a história. No momento exato, Deus se manifestou, através de um anjo, e disse, para, não é assim, eu só queria ver mesmo, estou parafraseando, se você ia fazer. Amados, quando é requerido de nós que façamos algo que nossa mente, que nossa alma não concorda, nossa alma não entende, mas se é Deus que está falando, pronto, é prego batido, ponta virada. E qual foi o galardão disso? Porque a Bíblia diz que a honra traz galardão. O galardão disso é que no lugar de um filho, a terra foi povoada. E eu e você somos fruto disso. Amém? Então existe bênção
na obediência, existe bênção na honra. A partir de hoje, eu sei porque sei que coisas foram mudadas. E eu louvo a Deus pela oportunidade de ler de novo esse livro, de ouvir de novo a palavra, de pensar sobre essas coisas e de honrar aquilo que eu precisava, aqueles que eu precisava honrar. Então, eu quero honrar a essa liderança maravilhosa. Eu acredito no potencial que Deus deu a vocês. Eu acredito que aqui é a Arena Jovem, com capacidade para 500 jovens, e vocês verão, vocês só precisam estar na posição correta. A posição correta é honrando ao Senhor e honrando a liderança de vocês, os líderes de vocês. Quando vocês fazem isso, quando vocês não emprestam a boca de vocês, né, para maldizer, e eu não estou dizendo que vocês fazem isso, eu só estou dizendo, esse é o caminho. Quando vocês fazem isso, vocês vão ver o grande galardão. Vocês vão colher a grande colheita de jovens não só presentes em número, mas jovens fortes e poderosos no Senhor, vivendo da influência de Deus através da vida de vocês. Amém? Então, honro os meus filhos, amo vocês demais, não é? A gente tem ideias muito diferentes, porém nós nos amamos. Amo cada um de vocês, os pastores, são bênçãos que Deus colocou na nossa vida. Então, amados, não se canse de honrar. Amém? Vocês vão ouvir durante o mês inteiro sobre honra. E eu sei que não é à toa. Eu não sei de quem foi a ideia, mas sei, foi de Deus, né? Para falar sobre esse assunto. E esse princípio de honra vai mudar a vida de vocês. Porque está ligado ao amor genuíno, que é o próprio Deus. Então, sejam abençoados em nome de Jesus. Eu amo vocês. Amém?